Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. No vídeo passado, a gente mostrou as primeiras funções da resolução da nossa questão de revisão. Lembrando o que é que essa questão pede? Ela pede para a gente ler dados de alunos, carregar um vetor de alunos. Esse aluno ele é uma struct que possui como campo o nome e a nota final. E aí a gente mostrou a função carrega alunos, que vai puxar os alunos de um arquivo binário e vai carregar um vetor de alunos. E em seguida a gente mostrou a função calcula média e calcula desvio padrão. Nesse vídeo a gente vai terminar essa questão, falando sobre o cálculo da mediana. Lembrando que o cálculo da mediana ele é feito pegando o elemento central daquele vetor. Se o vetor possui um número par de elementos, a gente faz uma média dos dois elementos centrais, certo? E se for ímpar, a gente pega o elemento central, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Mas o primeiro passo para a gente calcular a mediana é ordenar um vetor, certo? Então, eu fiz aqui uma função chamada bubble sort, que ela vai receber um vetor desordenado e vai ordenar esse vetor. Então, é muito importante a gente perceber que essa função ela é void, certo? Porque ela vai receber uma referência para esse vetor, ou seja, o endereço da primeira posição ocupada por esse vetor na memória do computador, e a gente vai mexer nesse vetor dentro da função, tá? Então, ele vai receber aqui a quantidade de alunos. Então, vamos ver aqui um exemplo, considerando aqui que eu recebo um vetor que está assim, 3, 2, 1. Então, ele está completamente desordenado. Eu vou querer ordenar esse vetor e devolver ele 1, 2, 3, certo? Criei uma variável auxiliar aqui. Vocês vão ver para que ela vai servir, Então, deixa eu colocar aqui auxiliar. E em seguida eu vou ter um for, que vai criar uma variável i, que inicia com o valor 0, certo? E logo em seguida eu vou ter um outro for, ou seja, um for aninhado, que tem como variável de controle a variável j, e eu também vou guardar o valor 0 aqui dentro de j, ok? Como a princípio, tanto i quanto j vão valer 0, e 0 vai ser menor que 3, 3 é o tamanho do vetor da gente, Percebam que aqui, a gente não está comparando exatamente a n alunos. Aqui a gente está fazendo n alunos menos 1, e aqui a gente está falando n alunos menos i menos 1. I é a variável de controle do for mais externo, digamos assim, A gente vai entender por que a gente vai fazer isso, certo? A gente vai ganhar um pouco de performance desse jeito. Mas, basicamente, o primeiro for, o for mais externo, ele vai controlar as passadas que a gente vai dar lá no vetor. E sempre vai ser n alunos menos 1, porque a gente não vai comparar o último elemento com o elemento que está à direita dele, porque esse elemento não está mais dentro do vetor. Então, é por isso. Aqui é a mesma coisa, n alunos menos 1, mas também tem um menos i aqui. A gente vai entender por quê, Mas, basicamente, é porque à medida que o i cresce, a gente vai ter menos elementos para serem ordenados, certo? Peguem aí esse gancho e vamos executar o passo a passo. E a gente vai começar a fazer uma série de comparações. Aqui é a primeira comparação, Ele diz o seguinte: se a nota do aluno que está na posição J for maior do que a nota do aluno que está na posição J mais 1, isso quer dizer que é necessário fazer uma troca desses elementos, porque eu vou ter um elemento de valor maior à frente de um elemento de valor menor, Então, a gente vai fazer uma troca, que é o que a gente faz aqui nessas 3 linhas de código. Poderia até extrair elas para uma função, Uma função chamada troca, passando um ponteiro, 2 ponteiros, para elas trocarem lá, mas eu deixei o código todo aqui. Na primeira rodada, o i e o j valem 0, concordam? Então, eu vou pegar aqui o elemento, a nota final do aluno na posição j, ou seja, eu vou vir na posição 0 do meu vetor e pegar a nota dele, que é 3, e vou comparar com j mais 1. O j é 0,
0 mais 1 é 1, então eu vou comparar 3 com o valor 2, né? A gente vê que 3 é maior do que 2. Então, essa condição aqui é verdadeira e eu vou entrar no for, que vai fazer a troca. Como é que funciona essa troca? Eu tenho uma variável auxiliar que vai receber o elemento j, né? O j é 0, vou pegar aqui o valor que está na posição 0, que é 3. Vou guardar o 3 aqui. Depois vou fazer a posição j receber o valor da posição j mais 1. J é 0, né? Então eu vou fazer essa posição aqui. Ela vai ser sobrescrita, né? A gente vai perder esse valor, por isso que eu guardei numa variável auxiliar. E eu vou puxar o 2 para cá, né? E aí, o último comando vai fazer a posição j mais 1 receber o valor auxiliar. J é 0, 0 mais 1, 1. Eu vou vir na posição 1, vou sobrescrever com o que está guardado dentro da minha caixinha auxiliar, né? Então, vai vir 3 para cá. E aí, ó, a gente já começou a melhorar a situação desse vetor. Agora ele está 2, 3, 1, ok? Essa foi a primeira troca. Aí a gente vai voltar para o nosso for, né? Isso, quando a gente volta para o nosso for, o meu j ele vai ser incrementado em uma unidade, né? E aí, ó, o j que era 0 passa a valer 1. Isso quer dizer que eu agora vou comparar o elemento 1 com o elemento 2. Vou fazer a mesma verificação, né? A nota que está na posição 1 é maior do que a nota que está na posição 2? Verdadeiro. 3 é maior que 1. Então, novamente, eu vou fazer o algoritmo da troca, né? Auxiliar vai receber o valor de j, né? Então, auxiliar recebe 3. A j vai receber o que está em j mais 1. Então, eu vou sobrescrever essa caixinha aqui com o valor que está à direita dele, que é o j mais 1, vai ficar aqui 1. E por último, a posição j mais 1 vai receber o valor 3, que é o que está guardado dentro da minha caixinha auxiliar. E agora o meu vetor, depois dessa segunda troca, está 2, 1, 3, ok? Volto para o meu for. No que eu volto para o meu for, o meu j vai ser incrementado em uma unidade. Vai deixar de ser 1, vai passar a ser 2, né? Aí, ó, aqui eu vou ter 2, e aqui eu vou ter 3 menos 0, né? Que i vale 0, menos 1. 3 menos 1, 3 menos 0 menos 1 vai dar 2. 2 menor que 2 é falso. Então, eu encerro essa execução do for. Mas no que eu encerrei a execução desse for mais interno, eu vou parar no meu for mais externo, certo? Então, eu vou começar a fazer a segunda passada no meu vetor. E agora, o meu i não é mais 0. O meu i agora vai ser 1. O meu i agora vai valer 1. Mas aqui, né, 1 ainda é menor que 2. Então, eu vou continuar, vou rodar mais uma vez o que está aqui dentro. Aqui eu vou criar novamente j como sendo 0. Então, meu j passa a ser 0 novamente. E eu vou fazer o meu algoritmo de novo, certo? Aí percebam, ó, que agora eu vou ter 3 menos 1 menos 1. 3 menos 1, 3 menos 1 menos 1 fica 3 menos 2, que é 1. Então, aqui, ó, eu só vou rodar agora até 1. Deixa eu atualizar o valor. Aqui eu vou ter 3 menos 1, que dá 2. 2 menos 1 vai dar 1. Então, tudo isso aqui vai ser 1, certo? Na primeira rodada, o meu j é 0. 0 menor que 1 é verdadeiro. Então, eu vou comparar o que está na posição 0 com o que está na posição 1. O que está na posição 0 é maior que o que está na posição 1? Verdadeiro. Então, vou fazer a troca, né? Como a gente já mostrou 2 vezes como é que acontece, eu vou fazer ela direto, tá? Sem mostrar o passo a passo com a variável auxiliar. 1, 2, 3. Pronto. Fiz a troca, vou avaliar a minha condição novamente. Só que agora meu j ele vai ser incrementado em uma unidade, vai deixar de ser 0, vai passar a ser 1. E aí eu vou ter 1 menor que 1, falso, né? Ou seja, eu finalizo esse for e vou para o meu for mais externo. Quando eu for para o meu for mais externo,
o meu i vai ser incrementado em uma unidade, vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 2. E aí, né, aqui eu vou ter 3 menos 1, que é 2, 2 menor que 2, falso, eu encerro a minha função. E aí o meu vetor está completamente ordenado, certo? Então essa é a função bubble sort, né, o algoritmo dos mais simples. A gente tem algoritmos muito mais eficientes do que o bubble sort, mas isso aí vai ficar para vocês se divertirem na disciplina de algoritmos e estruturas de dados, certo? Agora que a gente implementou a função bubble sort, a gente tem o primeiro passo para poder calcular a mediana. E aí vai ficar muito fácil calcular a mediana tendo um vetor já completamente ordenado, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente falar da função calcula mediana. Pronto, então tenho aqui o meu vetor, né? Vou receber o vetor. Percebam que aqui ele ainda está desordenado e a quantidade de alunos. Vou criar a caixinha aqui mediana, certo? Vai receber como zero, vai receber o primeiro valor como sendo 0. Deixa eu colocar aqui a caixinha da nossa mediana, vale 0, né? E a primeira coisa que eu faço é chamar a função bubble sort, né? Porque bubble sort é que vai ordenar a casa do meu vetor de alunos, né? Então aqui, nessa linha, eu teria o vetor 3, 2, 1, e aí nessa linha aqui eu vou ordenar, e aí a partir dessa linha aqui eu já teria o vetor 1, 2, 3, que é o jeito que a gente está vendo o vetor agora, ok? Pronto, então com o vetor ordenado, eu tenho que verificar se a quantidade de alunos no vetor é par ou é ímpar, certo? Se ela for par, a gente vai ter que fazer uma média aritmética, né? Aqui eu verifico, olha só, o operador porcentagem que a gente viu lá nas primeiras aulas, servindo para a gente fazer alguma coisa aqui na última aula, né? Demonstrando o que eu falo o tempo todo, né? Que eu bato nessa tecla o tempo todo de que programação é tijolo sobre tijolo. E lá na última aula você vai precisar do conteúdo de todas as aulas, por isso você não pode acumular dúvidas, etc, etc. Depois desse momento sermão da montanha, a gente vai verificar, né, que o número de alunos é par ou ímpar. Se o número de alunos, o resultado da divisão inteira de número de alunos por 2 for igual a 0, isso quer dizer que eu tenho uma quantidade par. E aí eu vou pegar o elemento que está na metade e o menos 1. Vamos ver aqui com um exemplo, né? Se eu tenho aqui n alunos é 3, eu vou ter aqui... é porque no meu exemplo é ímpar, né? Então ele vai cair no else, que ele vai ser igual a 1. Então aqui olha, ele vai pegar n menos 1, 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então ele vai pegar o elemento que está na posição 1, que é o elemento central, certo? Nesse exemplo que tem uma quantidade par ou ímpar, certo? De elementos. Então nossa mediana vai ser 2. Mas, deixa eu fazer um exemplo aqui, né? De um vetor com um número par de elementos, para a gente ver como ficaria. Vamos colocar aqui, ó, 4 elementos, certo? Aí o que é que eu quero fazer? 0, 1, 2, 3, né? E digamos que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. A gente já usou o bubble sort e já ordenou os elementos, né? O que eu vou querer aqui é pegar esses dois elementos, somar e dividir por 2. 2 mais 3 dá 5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E aí 2,5 vai ser a mediana dessa população. Ok, gente? E aí ele cairia aqui nesse if, né? A quantidade seria 4, n alunos, né? O resto da divisão inteira de 4 por 2 é igual a 0 e vai entrar aqui. E aí ele vai pegar, deixa eu dar uma apagada aqui no meu rabisco. Eu quero pegar o elemento n alunos dividido por 2, n alunos é 4, 4 dividido por 2 vai dar 2,
né? Então, eu vou pegar o elemento 2, somado com o elemento, aqui vai dar 4 dividido por 2, que vai dar 2, 2 menos 1. Né? Então, eu vou pegar aqui o elemento da posição 2 e o elemento da posição 2 menos 1. Vou somar, né? E dividir por 2. E aí, isso tudo aqui vai ser substituído por 2,5. No caso de a gente ter um vetor com um número par de elementos. E aí, a mediana vai valer 2,5 e a gente vai retornar isso para quem está chamando a função. Ok, gente? Então, uma vez que a gente consiga ordenar esse vetor, o cálculo da mediana se torna trivial. Vamos agora continuar o exercício, né? Ainda falta mostrar duas funções, mas são duas funções mais fáceis de serem entendidas, certo? Realmente as mais difíceis era do desvio padrão e o bubble sort. E agora a gente vai falar sobre a função calcula porcentagem aprovados e a função imprime relatório, que eu também criei aqui para ajudar a gente, certo? Ok, então a função calcula porcentagem aprovados vai receber o vetor de alunos e vai receber a quantidade de alunos, né? Eu vou ter que saber quantos foram aprovados. Lá na questão dizia que aprovado era todo aquele aluno que tivesse uma nota final maior ou igual a 5, né? E reprovado caso contrário. E aqui eu vou computar a quantidade de aprovados, começa como 0, né? Se vou aqui percorrer todo o vetor, né, que vale 0 até a quantidade de alunos, né, n alunos. Por exemplo, se eu tiver 3 alunos, vai de 0 até 2. E aqui eu vou pegando cada um dos alunos, da nota final de cada aluno, e verificando se é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, isso significa que o aluno foi aprovado. E aí eu somo aqui. No final desse for, eu vou ter a quantidade total de aprovados naquela turma. E aí eu vou calcular a porcentagem, dividindo pela quantidade total de alunos e multiplicando por 100. E aí eu vou retornar, para quem está chamando, a porcentagem de aprovados. Eu poderia ter feito uma função análoga, que é calcula a porcentagem reprovados, né? E essa função seria igualzinha, só que aqui eu trocaria o maior igual por menor. Só que, já que eu tenho a porcentagem de aprovados, eu consigo calcular de forma mais rápida, né, a porcentagem de reprovados, fazendo 100 menos a porcentagem de aprovados, porque aí eu vou ter a porcentagem de reprovados. E é isso que eu vou fazer lá na função main, certo, gente? E a função imprime relatório, ela vai receber todos os dados como parâmetro, todos os dados do relatório, né, que eu preciso imprimir, e vai imprimindo um por um. Né? Primeiro coloca relatório da turma, por uma linha, aprovados, reprovados, média, desvio padrão e mediana, certo? E aí imprime todos os dados que a gente precisa para a análise daquela turma. O único detalhe que tem aqui, né, que eu vou fazer uma observação, é que eu quis colocar cada um desses dados com 2 casas decimais de precisão. Né? Mas a questão não diz nada. Se a questão não diz nada, você poderia colocar somente porcentagem F, né? Mas se a questão dissesse eu quero X casas decimais de precisão, aí a gente teria que utilizar o especificador nesse formato, certo? Com 2, 3, 4, enfim, quantas casas decimais forem pedidas. E agora a gente vai falar da função principal, certo, gente? Antes de falar da função principal, deixa eu mostrar para vocês aqui, acho que já dá para mostrar direto o Code Blocks, certo? Vou mostrar aqui o Code Blocks para vocês. Aqui está a parte de leitura, mas eu vou substituir isso daqui por um código de teste, certo? Vou mostrar para vocês como é que a gente pode testar. Para a gente conseguir ler coisas de um arquivo, antes a gente precisa escrever nesse arquivo, né? Então, esse código aqui vai fazer isso, né? Ele vai dar o fopen no arquivo lá de alunos. Estou chamando o fopen do tipo write binary e estou criando aqui 3 alunos. O aluno João, Maria e José, cada um com sua nota, certo? E aí eu estou criando o meu vetor alunos com 50 posições
e estou colocando 6 alunos dentro. Olha, perceba que ele está... Opa. Ok. Perceba que eu estou repetindo os valores aqui, só para a gente ter um vetor maiorzinho de 6 posições, certo? Coloquei aqui, ó, na posição 0, A1, que é João, com 7,5. Na posição 1, o aluno A2, que é Maria, com 6,75. Depois, na posição 2, o aluno 3, que é José, com 7. E depois eu repeti, João, Maria e José, certo? Aí eu já tenho aqui um vetor de alunos e eu vou querer escrever ele no meu arquivo binário para depois fazer o teste de todas as funções que a gente declarou. Aqui eu verifico se é diferente de null, né? Se for igual a null, eu imprimo uma mensagem de erro. Se for diferente de null, cai no else e eu vou chamar a função fwrite. E aqui eu estou escrevendo o meu vetor todo de uma vez. Como é que eu faço isso? Eu passo aqui o vetor inteiro, depois eu passo tamanho do aluno, depois a quantidade, nesse caso eu sei, né, eu programadora sei que vai ter 6 alunos, e o ponteiro do arquivo que eu quero escrever, certo? Eu vou executar, deixa eu só verificar, porque eu acho que eu já escrevi, pronto, já tem um lixo aqui, né? Eu já tinha escrito esse arquivo, então eu vou apagar ele aqui da memória do meu computador, apaguei e vou rodar. Ok, rodou. Quando rodou, criou alunos.dat na memória do meu computador, e aí agora sim eu vou resolver a questão. Oxe, cadê? Pronto, né? Aí aqui sim tá a nossa função main, né? Que ela ficou bem mais simples depois que... Deixa eu tirar umas coisas aqui, né? Que eu tava fazendo uns testes. Ela ficou bem mais simples depois que a gente definiu todas essas funções. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar um fopen, né, para abrir alunos.dat no modo read binary. Criei o vetor de alunos, criei o inteiro n alunos e criei aqui um float para cada uma das métricas que a gente vai precisar calcular: a média, o desvio padrão, a mediana e a porcentagem de aprovados. Verifico aqui se o ponteiro é null. Se o ponteiro for null, eu vou imprimir uma mensagem de erro. Se não, aí sim eu vou começar a chamar todas as funções que a gente definiu, certo? A primeira função vai ser carrega alunos. Essa função, né, ela abre o arquivo alunos.dat e lê todos os alunos que tem lá guardando dentro desse vetor e vai retornar para quem está chamando a quantidade total de alunos que foi possível ler daquele arquivo. Em seguida, eu chamo a função calcula média, armazena aqui na variável local o resultado. Chamo a função calcula desvio padrão, passando a média, inclusive, aqui como parâmetro, né? Armazeno na variável local o desvio padrão. Chamo a função calcula mediana e armazeno o valor da mediana aqui, né? E chamo a função calcula porcentagem de aprovados, guardando numa variável local a porcentagem de aprovados naquela disciplina. E por último, vou chamar a função imprime relatório, passando ó, porcentagem de aprovados, 100 menos a porcentagem de aprovados, que vai me dar a porcentagem de reprovados, a média, o desvio padrão e a mediana. E aí ele vai imprimir tudo lá, certo? Vamos testar, ver se está tudo ok. Olha aí, deixa eu mostrar para vocês. Vocês já estão vendo, né? Então, o relatório da turma, eu tenho aí 100% de aprovação. Esse é o sonho, né, de todos os professores. 0% de reprovação, a média é 7,08, o desvio padrão é 0,31 e a mediana é 7, certo? Se vocês fizerem as continhas aí, vocês vão ver que esses dados estão corretos. E é isso, pessoal. Com isso, a gente termina esse exercício e também a revisão para a prova. Queria desejar para vocês bons estudos até a quinta-feira e aí a gente se encontra lá, ok, pessoal? Um abraço!